No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, verso 1 a 31. A beleza da criação divina. Tudo o que existe ao nosso redor, na natureza, expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano
entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Através do Santo Livro de Deus, descobrimos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o verdadeiro propósito da vida e para onde vamos. As primeiras palavras da Bíblia fornecem o fundamento de tudo o que se segue. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 2. O salmista Davi descreve como Deus criou o universo. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 a 9. Referindo-se à sua lei, o próprio Deus afirmou: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. A terra e a vida foram criadas em 6 dias consecutivos de 24 horas por um Deus pessoal. Toda a Trindade esteve envolvida no processo da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João declara que Jesus esteve presente e ativo na criação do universo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versos 1 a 3. Vejamos agora como foi o processo da criação, conforme relatado em Gênesis 1. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara dia e a parte escura noite. Segundo dia, Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das águas que se espalharam sobre a terra, criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. Terceiro dia, Deus estabeleceu terra seca e mares. Quarto dia, foram criados o sol, a lua e as estrelas. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Quinto dia, Deus criou os pássaros e a vida marinha, cada um de acordo com a sua espécie. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado pelo próprio Deus, formado do pó da terra. A mulher foi formada da costela de Adão. Assim relata Gênesis, capítulo 2, versos 21 a 22. Então, Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. Após a criação do homem, Deus deu a eles domínio sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidá-lo. Após os 6 dias de criação, Deus contemplou a sua obra e viu que era muito boa, e todo o universo proclamava a glória de Deus. Após a criação do homem, Deus descansou no 7º dia, estabelecendo o sábado como memorial da criação. Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Deus trabalhou preparando um lindo e maravilhoso jardim para Adão e Eva. O livro de Gênesis relata da seguinte maneira: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar. Gênesis, capítulo 2, versos 8 a 15. Adão e Eva recebiam constantemente a visita de anjos para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis, capítulo 2, versos 16 a 17. A desobediência às orientações de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal implicaria 2 consequências. Primeiro, deixar o jardim. Segundo, estariam sujeitos à morte. Diante de tantas evidências apresentadas na palavra de Deus, reafirmamos nossa crença em um Deus pessoal que criou o universo em 6 dias de 24 horas e que interage com suas criaturas, mantendo um relacionamento de amor pelas eras eternas. Assim como os anjos do céu cantaram de alegria na criação, todos nós, ao reconhecermos o poder de Deus como Criador, podemos exclamar: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas.